Olá, pessoal! Estamos em mais um Pod Nívia Salles e é um programa super especial de uma convidada que já esteve aqui conosco, doutora Cícera Pontes. Essa médica neurologista, clínica integrativa. Doutora Cícera é simplesmente ambulante de entendimento, de inteligência, de comportamento, alguém que entrou na nossa vida, que entrou na minha vida em particular, doutora Cícera, e só trouxe benefício, só trouxe coisa boa. De vez em quando eu sou surpreendida com uma mensagem, com um reels, com uma informação que só agrega. Toda vez que a senhora manda algo, não deixe de mandar reels para mim, tá bom? Não deixe de falar comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque toda vez que ela manda uma mensagem para mim, é algo que vai agregar positivamente na minha vida. E eu coloco em prática, né? E vou me lembrar agora daquele último que foi assim poderoso, que a senhora falou sobre organização em casa, né? Sobre você começar a se organizar pela sua casa, pelas suas gavetas e pelos seus armários e tudo mais. O quanto isso ia fazer diferença na nossa mente, né? Sim. E eu disse, rapaz, eu vou fazer isso mesmo. E aí, no outro dia, parei tudo e fiz essa organização. E o quanto isso agregou positivamente para mim e para as minhas coisas. Então, já posso dizer que doutora Cícera é uma pessoa, é uma mulher, é médica, e você precisa estar seguindo ela já nas redes sociais. Deixa lá o seu @, doutora, desde o começo. Dra Cícera Pontes Fon, de doutora Cícera Pontes Fon. Isso, @Dra Cícera Pontes Fon. Então, exato. Vai seguir pelo Instagram e já vai acompanhar os conteúdos que ela posta semanalmente. Todos os dias tem conteúdo novo, né, doutora? Tem, sim. E ela falou conosco, ela esteve aqui no programa em setembro. Em setembro, o tema era Setembro Amarelo, falava sobre saúde mental. E a doutora Cícera veio aqui e falou um pouquinho sobre burnout. Sim. E tem uma amiga minha que assistiu a entrevista na íntegra e ela estava passando por esse processo de burnout. E como ela se identificou. Quando terminou a entrevista, ela veio falar comigo. E ela disse assim, meu Deus, Nívia, como eu me identifiquei, como foi poderoso ter assistido aquela entrevista. E ela depois assistiu novamente algumas partes que ela queria. Então, assim, ela disse que se emocionou, que sentiu realmente, encontrou. Ela disse assim, eu encontrei alguém que estivesse falando sobre o que eu estou sentindo e entendendo o que eu estou sentindo. Porque muitas vezes a gente não é compreendido, nós não somos compreendidos. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí ela disse que nas suas palavras ela se encontrou. E por que é que eu trago essas informações e por que é que eu trago esses testemunhos? Para dizer que as pessoas que sentam aqui com a gente, elas não só contam as suas histórias e não só nos inspiram, mas elas nos ensinam. São pessoas que têm conteúdos poderosíssimos e que só trazem benefício para a nossa vida. E a doutora Cícera Pontes é uma dessas pessoas que eu sempre tenho o prazer e a honra de receber e sentar por mais vezes. Você aqui conosco. Bem, pelo jeito vai vir novidade daqui a pouquinho, quem sabe a doutora Cícera está com o próprio pod dela, né, doutora? Quem sabe, né? De acordo com, se Deus quiser, a gente com certeza faremos, né, Nívia? Isso, e aí dessa forma, eu acho que quem vai lá no programa dela sou eu. Uau! Para bater um papo, né, também. Mas principalmente para testemunhar do quanto eu estou diante de uma mulher que traz uma energia. Eu não sei se você leu, mas eu terminei de montar todo esse material, porque a gente se prepara muitas vezes quando vai fazer algumas entrevistas, e eu escrevi fé, saúde e superação. São palavras que, para mim, representam você. Fé, saúde e superação. Porque não é só algo relacionado à saúde, mas é algo relacionado à vida por completo, a uma vida inteira por completo. Sistêmica, né? Exatamente. Desde aquilo que você crê e como você vive e como você expressa essa vida. Então, parabéns, doutora. Muito obrigada por estar aqui novamente. O programa está recheado de boas notícias. Eu preciso fazer todos esses elogios no começo. São todos verdadeiros, vocês sabem disso, que quando eu sento com as pessoas aqui, quem mais aprende sou eu, e eu preciso exalar aquilo que eu estou entendendo, que eu estou sentindo, que eu estou aprendendo. Doutora Cícera, eu só quero que você agora nos atualize, mulher, de setembro para cá, porque não parou, né? Só lhe vi viajando. Não parou. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estar aqui nesse ambiente tão acolhedor e agradecer você pela sua vida, Nívia. Você realmente, esses elogios me deixam sempre muito feliz, porque eu estou nesse caminho de transformação da minha vida e agora querendo transformar também outras vidas.
Porque de acordo com o que você vem fazer na Terra, aí você exatamente é transbordar o que você aprende. E com certeza alguém está no outro lado, querendo exatamente ouvir o que a gente vai dizer. Então, hoje nós vamos falar sobre espectro de saúde, espectro de doença e estilo de vida e doenças crônicas. Então, é muito importante esse tema, porque estilo de vida, ele é além do que você vai comer e exercitar. Estilo de vida são escolhas diárias que você faz diariamente em relação à alimentação, atividade física, aos seus relacionamentos, onde você vai sentar nas mesas. Sim. Então, são coisas que nós precisamos entender. Outra coisa em relação à espiritualidade, como é que está o seu social? Então, é sistêmico, é algo que você precisa ter um estilo de vida para você exatamente evitar essas doenças crônicas. Porque as doenças crônicas, ditas da idade, ditas da velhice, ela não começa de uma hora para outra. Não é simplesmente você infartou, não é simplesmente você teve a diabetes. Tudo isso tem uma história, historicamente falando, desde a concepção. Quando o espermatozoide e o óvulo se juntam e você tem uma história de seus pais, como é essa formação dessas proteínas que veio a criar esses espermatozoides. Depois tem a criança, depois tem, na verdade, a gestação, o alimento da sua mãe, como ela se sentiu na gestação. Então, essa história é crônica. Então, ao longo da vida, nós formamos um terreno biológico funcional ou disfuncional, capaz de fazer essas doenças ao longo da vida. Então, é isso que a gente vai falar aqui agora, e falar sobre como você começa a prevenir. Isso aí. E já sentiram, né? Que vai ser poderoso, né? O conteúdo de hoje. Mas eu vi que você viajou um bocado, não foi? De setembro para cá, só vi você viajando, participando de mentorias, de formações. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, Porque né? o processo de formação, de conhecimento, sempre você pode ser melhor do que você está. Então, coisas que você não faz ou não entende é porque você ainda não aprendeu. Então, você precisa sempre estar nesse processo de conhecimento e sempre colocar você numa melhor versão. Eu faço sempre cursos de inteligência emocional, curso de espiritualidade para manter-me focado. Eu faço também viagens para entender, por exemplo, recentemente eu fui a Portugal, na Universidade Nova de Lisboa, e você vê o que é que eles estão fazendo para o envelhecimento. Então, eles também estão preocupados com esse tema do envelhecimento, porque nós sabemos que a nossa população está envelhecendo. Então, eu começo a colher certas novidades de cada local que eu passo para poder trazer para as pessoas e para conhecimento para onde eu moro, as pessoas, meus pacientes e até os familiares e até para mim mesmo, porque isso é importante. Então, eu faço também inteligência emocional 2 a 3 vezes ao ano com o Paulo Vieira, que é o Dr. Paulo Vieira, que é fantástico, juntamente com Camila Vieira, que realmente a gente louva a vida deles, que eles trazem muito conhecimento, tranquilidade e paz nas suas palestras. É verdade. É um conteúdo poderoso mesmo dele. E assim, é uma atualização constante, né, doutora? Sim. É algo que não pode parar, porque se a gente parar, realmente fica desatualizado e perde muita coisa. E principalmente na sua área, né? Neurologista tem que estar realmente atualizado. Sim, sim. Né? E é todo aprendi de setembro para cá, que é todo um contexto. Né? É todo um contexto. Todo um contexto de Nívia. De Nívia como mãe, de Nívia como serva de Deus, de Nívia como profissional, de Nívia como esposa, de Nívia. Nívia como filha de Deus. Né? Então, a espiritualidade, quando você conecta, uma das coisas que foi forte na minha vida é exatamente, historicamente falando, eu sempre fui muito cristã, até meus 15 anos. Sim. Depois houve uma desconexão com a morte de meu pai. Eu estava falando para vocês, Nívia, isso aí deixa você desconectado e você começa a seguir o caminho sem Deus. Isso. Você fazendo tudo à sua força, eu diria assim, no seu jeito de ser. Né? Então, sem conectar a Deus e sem perguntar a Ele o que você veio fazer isso. Então, depois de 4 anos apenas. Então, muitas coisas deram certo, muitas coisas deram erradas, eu acho que de mais erradas do que certas. E com sofrimento
meu familiar, de conjugal mesmo falando. Então, assim, houveram várias questões. Então, de 4 anos para cá, quando eu realmente conectei com a inteligência emocional e conectei com a espiritualidade, eu digo, Deus, toma conta da minha vida. Sim. Então, abre as portas quando tem que abrir, Uhum. fecha a porta quando tem que fechar, e eu vou aceitar isso. Porque Isso. antigamente a gente assistia muito, não deu certo, então a gente começa a assistir uma vez, 2, 3. Hoje eu estou em paz, Uhum. não deu certo, ok. Joia. Então, e é isso, quando você conecta com a espiritualidade, o seu espírito fica tranquilo, em paz. Você não precisa estar brigando com ninguém, você não precisa estar dando murro, que a gente chama em ponto de faca. Você não precisa. Você sabe, se não deu certo, ok. Então se organize, porque na verdade Deus não atrasa. Uhum. Deus dá tudo no tempo certo. Ele vai lapidando você, porque no ponto certo ele lhe apresenta para exatamente para o que você veio fazer. Então hoje, o que é que eu tenho convicção? Sim. Hoje eu aprendi esses 4 anos e minha vida toda para fazer certas coisas e não fazer. Então hoje eu estou mais tranquila. Hoje eu sei que eu preciso falar o que eu aprendi, porque eu sei que as pessoas que vão se conectar vão melhorar, e se estiverem passando por o que eu passei, eles vão entender e começar a trilhar esse caminho que eu comecei a trilhar, que é muito, eu diria, vitorioso. Sim. E muito gratificante quando você vê os resultados. Né? Como é que você sabe que você está no caminho certo ou errado? Sim. É exatamente os resultados. Se você está no resultado com seu esposo, com seu casamento que não está legal, é porque tem algo diferente, tem algo ruim que você está trilhando. Se tem alguma coisa errada que você está fazendo, você colheu que os seus filhos não estão bem, tem alguma coisa errada que você fez. Então, o que é mudar, reconhecer e começar a mudar para trilhar. Então, é como você estava falando de arrumar a casa, de arrumar. Tem uma frasezinha: nada quebrado, sim, nada faltando, nada fora do lugar. É shalom, ou seja, é a paz. Essa parte de shalom é exatamente isso: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. É você fazer uma avaliação da sua casa. Na sala, como está a sua sala? Sim. Tem alguma luz que está queimada? Tem algo que está quebrado? Tem alguma maçaneta que está folgada? Tem algo na parede que está quebrado? Tem alguma coisa que você vai consertando. É uma progressão, tudo. A descarga do banheiro está quebrada, você vai lá e conserta. Você tem algo que não está pintado direito, você vai lá e pinta. Está desarrumado o seu guarda-roupa, você vai lá e arruma. Sim. Porque a energia em si, negativa, ela fica exatamente na falta de arrumação. As coisas negativas, eles se moldam a isso. Então, eles não gostam de arrumação. Então, é por isso que um cristão precisa estar tudo arrumado, nada quebrado e nada fora do lugar. Então, isso eu aprendi com os meus cursos, e que repete muito bem. Eu falo muito de Paulo Vieira, porque ele realmente é algo que a gente precisa, entender e escutar aquela pessoa que realmente é um homem de Deus, como toda a família. Então, desde o começo dessa minha trilha, né, de inteligência emocional, junto com a minha família, a gente está trilhando e está realmente colhendo os frutos, e os frutos são colhidos, gente, não é de uma hora para outra, é um processo. E por vezes nós temos assim problemas, esses problemas são resolvidos mais rapidamente. Não significa que quando você está na espiritualidade, quando você está conectado com Deus, você não vai ter problemas, você vai ter. Agora você tem uma força interior mais forte e sabendo que aquilo vai ser resolvido. E por vezes até para forjar você, ou seja, fortalecer você ali e comprovar e fazer até testes. Realmente você está no caminho de ser filha, da santificação, de você viver com Jesus. Então, assim, são coisas que hoje eu consigo conectar esses sinais. Né? Então, hoje é muito interessante, porque como eu estava falando antes, eu não era essa pessoa na tranquilidade. Eu era muito defensiva, eu era muito... Os gatilhos, né? Os gatilhos de crítica muito alta, os gatilhos de
de defesa, né, de defesa principalmente defensora das coisas, defensora das pessoas. Então, se eu via alguém que estava sendo contrariado, ou estava sendo, eu sempre defendia. Né? Então, hoje eu estou mais tranquila e sei o que está acontecendo comigo é fruto exatamente desse processo de você aceitar. E você, gente, ser humilde. Sim. A humildade em si dizer que você errou e hoje você está fortalecida. E fortalecida tem o caminho é exatamente isso, é trilhar a inteligência emocional e trilhar Deus. Você conecta diretamente com Ele. Isso. Interessante quando essa frase, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu tenho ouvido ela constantemente, mas você trouxe aí uma visão que, mais uma vez, para mim é um insight. Né? Eu estou aqui sentada, já disse a vocês, que toda vez que eu sento com alguém para entrevistar, eu saio muito mais rica em conhecimento. E eu me aproveito muito mesmo desses momentos para aprender. E quando você diz assim, é você olhar para cada cômodo da sua sala. Aí já é um insight, né, gente? Se a gente não sabe por onde começar, então comece pela sua casa, né? Pela sua casa. Por cada cômodo da sua casa. Achei muito interessante. Então, tem coisas que eu já... Quando você falou assim, vai na sala, vai ali no banheiro, vai no quarto e tal, arruma um guarda-roupa, né? Na sala tá faltando uma coisa que não tá pintada direitinho, ou uma maçaneta tá quebrada, que muitas vezes a gente não dá valor, mas fez todo sentido para mim. Faz todo sentido. E eu sou essa pessoa que precisa do externo para poder o interno funcionar bem, entendeu? Então, já levei para a minha vida. Cada cômodo, nada quebrado. E anotar, fazer anotando cada um. E assim, sempre está fazendo. Como sempre se resolveu, né? Dado esse checklist, né? Checklist. Esse checklist. Então, assim, você sabendo disso, você vai arrumando. Tem coisas que não são fáceis, mas você vai tentando e organizando, deixando o mais limpo possível, o mais organizado possível. Dentro daquilo que é a sua verdade. Então, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Amém. Amém, Senhor. Vamos começar dessa temática. Antes disso, eu quero falar um pouquinho sobre os nossos parceiros aqui do Pod Universalis. Eu já disse que o patrocinador oficial desse programa sou eu mesmo, né? Porque eu apostei em mim. E quando a ideia podcast veio, eu pensei, meu Deus, como eu vou começar? E eu disse, não, eu vou começar comigo. Eu sou franqueada da marca de produtos naturais e veganos, né? Que é a Clorofila. E a minha loja física fica em Atalaia, @clorofilaatalaia_off, é o patrocinador oficial do Pod Universalis. Mas eu também hoje tenho o prazer de estar caminhando com outros parceiros. E Dona Lili, não sei se você conhece, mas Dona Lili MCZ é uma loja de semijoias e acessórios, @Dona Lili MCZ. Eu já digo a vocês que comecem a seguir, que tudo que ela tem de semijoia e de acessório, com certeza vai alinhar bastante com o seu estilo, viu, doutora? A Lili é uma parceirona nossa e é uma mulher muito top, guerreira, batalhadora, esforçada. Essa loja dela é fruto de muito trabalho também e vale a pena conferir. Dona Lili MCZ, @Dona Lili MCZ no Instagram. Ótica de Sol também, falei agora um pouquinho com você, não foi? Sobre essa mudança de óculos. A Daniela, eu sempre faço a propaganda da Daniela da seguinte forma. Gente, você vai na Ótica de Sol e se você não gostar de nada, pode acontecer de você chegar lá e não fechar negócio. Mas com certeza você vai sair com uma amiga. Vai fazer uma boa amizade, porque a Daniela é uma mulher super simpática, ela que atende, ela tem esse trabalho personalizado, ela vai na sua casa, caso seja necessário, ela vai na sua casa, ela faz todo o trabalho, faz os testes, e aí leva todo o material e atende a domicílio, né, em domicílio. E Ótica de Sol, @Ótica de Sol, fica na Rua do Comércio, 674, vai lá e confere, Daniela Caraíba. Tem também conosco o nosso parceiraço Mil Delícias, né? Agora, nesse período da Páscoa, se você quiser já providenciar os seus presentes de Páscoa, né? Ovo de Páscoa, as barrinhas de chocolate, Mil Delícias. Débora França é uma amiga também, parceira, amiga. Os parceiros são todos amigos. Eu dou glória a Deus, sabe, doutora? Porque as pessoas vão chegando e não são simplesmente parceiros, não são simplesmente patrocinadores. São pessoas que viveram comigo, que tiveram alguma história comigo.
e que fazem toda a diferença, entendeu? Para a Uhum. minha vida, para o meu negócio, para a vida das outras pessoas. Então, Mil Delícias, @MilDelícias, Débora França, vai seguir e já vai garantir os seus presentes de Páscoa. E eu não poderia deixar de falar da Alagoana Carrocerias e da DAF Baús, que é do meu marido e esposo, porque a família lá em casa, todo mundo abraça todo mundo, doutora. A gente começa e a turma já vai agregando ali, já vai dizendo sim, eu apoio, eu confio. Então, já há mais de 30 anos no mercado em implementos rodoviários. Alagoana Carrocerias e DAF Baús. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os podcasts que tem aí já no ar, que a gente tem produzido. E vou deixar mais um pouquinho para o final. Mas agora eu quero falar com a senhora, quero falar com o seu tema, com o que a gente vai discutir agora, que é o estilo de vida e as doenças crônicas, se há uma relação, e eu sei que tem uma relação, não é isso? Primeiro eu quero que você comece falando sobre essa questão de estilo de vida, que é um assunto que está bem em alta, né? E trate sobre esse tema, porque por que ele tem crescido tanto, por que estilo de vida é algo que tem sido falado e tratado em todos os meios, e desde você vai na igreja, se fala sobre estilo de vida, você vai no médico, fala sobre estilo de vida, você vai conversar, você vai nos meios de empreendedorismo. Hoje à tarde eu vou estar no CEMEC, numa reunião lá, conhecendo mulheres empreendedoras, né, que vai estar tratando sobre esse tema empreendedorismo, hoje à tarde, mas você chega lá, você encontra a gente falando sobre estilo de vida, e agora eu quero falar com a doutora Cícera Pontes, que é a pessoa que mais vai saber falar sobre isso com a gente. Por que o estilo de vida está tão em alta? É uma temática tão em alta. É o seguinte, esse tema ganhou muita força, Nívia, porque a ciência passou a comprovar que mais de 80% das doenças crônicas estão relacionadas aos hábitos de vida. Ou seja, as doenças não é uma sentença. Você tem como mudar, ou seja, você tem como prevenir através de seus hábitos de vida. Então, você pode, inclusive, prevenir ela ou retardar a progressão. Sim. Nós sabemos hoje que isso tudo é algo correto, certo? Então, por quê? Porque hoje a genética ela não é decisiva. Sabemos que pessoas que do mesmo gêmeos, por exemplo, sim, podem ter o mesmo DNA, contudo, você não tem a mesma doença. Eles começaram a descobrir isso e viram que os hábitos diários, ou seja, o ambiente, faz com que você tenha alterações genéticas. Por exemplo, nós precisamos fazer com que as nossas... Para você ter uma reorganização, você precisa fazer uma multiplicação celular. Diariamente, você precisa ter uma multiplicação celular, você precisa ter células que cresçam. Se você tem um órgão que esteja doente, o que acontece? Você precisa produzir células específicas, que as células troncos estão no seu corpo aí para fazer com que você faça uma célula igual. Então, hoje nós sabemos que quanto mais divisão celular se fizer em consequência para você organizar, para você curar aquele órgão, as células vão ficar cada vez mais velhas. A gente chama de senescente. É como se cada célula tivesse uma determinada quantidade de multiplicações vamos dizer assim, para a sua vida. Então, quanto mais se multiplicar, ela fica senescente e fica inválida. Então, como foi que descobriram isso? Esse livro aqui é muito interessante. Sim. É O Segredo de Estar nos Telômeros. Esse aqui, a Elizabeth Apple, em 2009, ela ganhou o prêmio Nobel, porque ela descobriu a relação entre os telômeros. Os telômeros, quem já ouviu falar em cromossomo, sabe que a representação é como se fosse um xizinho. Uhum. Então, a pontinha do telômero, no final, nós chamamos da pontinha do cromossomo, sim, final, a gente chama de telômero. Uhum. Esse telômero existe para proteger a célula. Ela não codifica nenhum gene, porque o gene você tem várias informações genéticas, de cor de olhos, a sua cor de pele, sobre todas as suas informações ali. Então, a pontinha do telômero não tem nada. Ele apenas protege. E é a partir dali que, para você manter, quanto maior você tiver esse telômero na pontinha, mais você vai viver melhor.
Porque quanto menos, quando ele começa a estreitar, o código genético vai começar a se expressar. Então, para evitar eu diria, essa redução desse telômero, temos uma enzima que se chama telomerase. Porque cada vez que você vai fazendo a multiplicação celular, a nova célula, ela, aos pouquinhos, ela vai reduzindo esses telômeros. O que a telomerase faz? Vai lá e repõe o telômero. Contudo, isso fisiologicamente. Contudo, a telomerase, ela não é algo que fique sempre. Você precisa estimular a presença dela. É aí que vai entrar o estilo de vida. O estilo de vida de atividade física, de um sono reparador, de uma organização a nível emocional, você estar no seu ambiente de amizade, você está numa família também, eu diria, harmoniosa. Então, tudo o seu estilo de vida, você ter as amizades, você ter sua família, você ter sua atividade física, você ter seu sono reparador, você ter a sua alimentação. Então, tudo isso, no estilo de vida, eu digo, são hábitos diários, isso tudo que eu falei para você, e são hábitos diários que vai fazer com que você organize o seu ambiente celular. Porque se estamos falando de célula, nós precisamos cuidar da nossa célula. E ao longo do que eu falei, espectro, saúde e doença. Por que é que uma mesma pessoa com a mesma idade aparenta ser mais nova ou mais velha? Vocês que estão me ouvindo, você tem algum parente ou alguma amiga que tem a mesma idade que você e você acha que ela é mais velha? Aqueles encontros que a gente faz de turma, né? Isso, então a gente, meu Deus, será que eu tô tão assim, gente? Então, assim, tem pessoas que realmente têm eu diria, uma genética boa, contudo, também tem os telômeros ativados e longos. Então, quantos mais longos você tiver esses telômeros, que é exatamente onde você vai ter uma proteção maior, você consegue. Então, esse livro aqui, ele fala, Elizabeth, que quanto mais você se organiza emocionalmente, você tem telômeros maiores. Ela fez um trabalho de pessoas que cuidam de crianças, mães que cuidavam de crianças com problemas, tipo autismo, tipo TDAH, algo assim muito complexo. Eles mediram telômeros dessas pessoas e mediram também telômeros de mães que também não tinham problema nenhum. Eles viram que o telômero das pessoas que têm problema de estresse, eles são mais curtos, com mais sujeito a mutações, sujeito a problemas genéticos. Então, quando você tem aquela célula com os telômeros mais curtos, ela não consegue dividir. E se dividir a célula para levar informação para formar nova proteína ou enzima, pode ser uma proteína anômala. Essa proteína anômala, o corpo vai precisar tirar do corpo. Então, na verdade, os aglomerados dessas proteínas podem levar, inclusive, a doenças neurodegenerativas. Eu estou falando de Alzheimer, estou falando de Parkinson. Então, você precisa cuidar do seu ambiente celular, porque a célula é a estrutura morfofuncional do funcionamento de todos do nosso corpo. Então, nós precisamos cuidar da célula, nós precisamos ter esse mimo com ela. E cuidar da célula, cuidar desse ambiente, é você cuidar do seu estilo de vida. É você saber que se você não dormir bem, o sono, por exemplo, Nívia, o sono é restaurador. Você precisa dormir em torno de 7 horas para poder o corpo saber que você dormiu e o sistema de limpeza, de organização a nível do cérebro, fazer as limpezas necessárias. Então, você precisa estar com essa harmonização a nível do sono, a atividade física, o sedentário, você começa também a retardar e a também reduzir os telômeros, porque quando você estimula o exercício físico, você faz exercício físico, o exercício físico hoje é dito como uma estimulação endócrina. Tem uma enzima que ela melhora a parte cognitiva, a erisina, ela melhora a parte cognitiva, melhora a parte da organização a nível de recepção, a nível de hormônios. Então, há uma organização. Até você
fazendo exercício físico, você diminui também, se previne até, inclusive, a diabetes. Porque ele melhora a absorção Sim. direta da glicose nas células, Sim. através dos receptores, que a gente chama de GLUT4. Então, ele melhora ele modula esses receptores para poder a glicose entrar. Então, os benefícios são, assim, grandes. Então, se você não faz isso, o que é que acontece? Você tem esse espectro de doença, mas é mais curto. O espectro de doença é você ficar doente mais cedo possível. Porque nós sabemos que o grande problema de você ter a doença é o envelhecimento, vamos dizer assim. O que é envelhecimento. A idade chegando, e você vai ter aquele percentual de divisões celulares e você começa a ter a doença. Só que hoje a gente pode prevenir através, ou seja, esse alongamento dos telômeros, organizando a telomerase. Então, a telomerase faz com que você viva mais. Você pode perguntar a mim, ok, então quem sabe uma injeção de telomerase para todo mundo? Isso. E aí, seria interessante? Legal, gostei da ideia. Gostou da ideia? Eu amei. Mas o que é que a telomerase, Facilita. o que é que a telomerase faz? Ela multiplica as células. E se você começar a multiplicar, Deus é muito bondoso com a gente. Ele deixou a telomerase solta, não. Porque senão teríamos que formar células indesejáveis, células então formaria o quê? Que nós chamamos dos cânceres. Então, quando você começa a estimular, são células que têm uma sobrevida muito alta e rápida. Então, a telomerase é exatamente aquele estímulo necessário e que você não para você não viver a vida toda, ela seria interessante, mas com pontos específicos. Então, quando você precisa, vai. E você dá um estímulo através do estilo de vida. Entendeu? Então, é bem... Tem alguns produtos, né, com telomerase e tudo. Então, assim, precisa ter uma organização de que nem tudo que acreditamos ser excelente, porque Deus faz tudo na medida certa. Isso. Então, nós nascemos para viver muito tempo, gente. Hoje, recentemente não houve as histórias de uma francesa que viveu 122 anos. 122. A Jeanne Calment. Ela 122 anos. Então, ela perguntaram como é que ela viveu tanto, né? Ela fez assim, eu não tive uma ruga de preocupação. Ou seja, a tranquilidade, o estresse faz com que você tenha muito. Então, traumas muito grandes, traumas de problemas assim graves, ou traumas diários, isso causa redução dos telômeros. Isso causa uma disfunção da telomerase, que ela não faz com que você não organize o novo, vamos dizer, a nova célula. Sim. Então, você precisa ter mais células toda organizadinha para quando você for. Porque o DNA, ele está dentro do núcleo. Sim. É algo tão poderoso. Então, assim, eu diria, tão abençoado que ele está ali no núcleo. Esse núcleo aqui, ele está... Para você saber da informação, tem uma célula que está precisando de uma reprodução. Sim. Então, vem algo do citoplasma, ele vai entrar no núcleo e vai dizer, eu preciso fazer isso aqui. Então, ele vai encontrar no cromossomo o que é que tem daquele... Qual é exatamente o que tem escrito aqui que ele está precisando, que vai lá no cromossomo e faz a cópia, encaixa ali e começa a fazer a reprodução ali. E depois de ali, como vai faltar algumas bases, aí a telomerase vai lá com toda delicadeza e coloca lá para poder aquela célula ser exatamente igual, ou bem próximo. Eu digo bem próximo porque, por vezes, eles não conseguem fazer tudo, porque sempre pode faltar algum complemento. E sai dali e vai replicar a nível do citoplasma as proteínas, os hormônios, tudo o que precisa para levar para a célula. Isso aí é diariamente. Então, nós precisamos cuidar dos nossos telômeros, nós precisamos exatamente entender que o estilo de vida faz toda a diferença. Então, se você tiver com problemas emocionais em casa, organize-se. Se tiver com problema com sua família, com seu filho, com seu esposo, precisamos sentar e conversar, porque
há uma necessidade de você cuidar. Então, muitas vezes, como eu estava falando da mesma idade, Sim, e com aspectos diferentes. é verdade. Então, assim, a gente vê muito isso, É. né? Então, a gente precisa exatamente ter esse segredo de por que é que aquela pessoa está. E, por vezes, gente, você não é porque aquela pessoa que aparenta mais nova Uhum. não tem problemas, não. Sim. O problema é que a resiliência e o seu aspecto emocional, ela consegue realmente enfrentar Uhum. diariamente aquela situação sem um estresse que faça com... Porque o estresse, ele descompensa todo o sistema endócrino, dá alterações endócrinas, o cortisol, a adrenalina, e a partir daí começa a fazer estímulos inflamatórios em cada célula, provocar estímulos a nível de interleucinas, processos inflamatórios, e começa a desencadear um sistema e levando a uma descompensação a nível da célula. Então, isso nós precisamos entender e, de uma vez por todas, gente, que nós podemos fazer, sim, uma saúde. O espectro de doença, em vez de você estar com doença com 40, 50, 60 anos, você precisa saber disso, que nós vamos envelhecer. Por vezes, nós podemos envelhecer com qualidade de vida, fazendo com que nós tenhamos um estilo de vida, assim, compatível para o nosso organizar nosso sistema a nível celular. Outra coisa que é interessante é você ver que quando você tem um estilo de vida saudável, você também passa para seus familiares. Isso. Né? Então, isso é muito interessante, que o seu estilo de vida vai trazer também benefícios para a sua geração. Uhum. E muitas vezes, gente, o seu estado emocional também faz com que você mude, por vezes, o transcorrer daquela vida. Então, quando você entende de inteligência emocional, quando você sabe que você precisa colocar aquela criança, apresentar a uma espiritualidade, saber que Deus está presente no nosso meio, que nós temos eu diria, uma energia. Sim, com né, certeza. que nós precisamos confiar. Então, tudo isso faz com que você, inclusive até, eu diria, quando você muda a sua história, também vai mudar, principalmente dos seus filhos, através de você. Né? Eu diria que muitas vezes você tem história em família que é complexa, de casamentos separados, de traições, de problemas assim, de casamento mesmo, né? E você vendo o seu irmão assim, os seus sobrinhos assim, então assim, quando você começa a entender é um ciclo isso, que se repete, né? Um ciclo que se repete, como se fosse uma maldição, né? Uma maldição. E na hora que você entende isso, porque você tem circuitos disfuncionais para isso, e você é um circuito disfuncional, você vai adoecer-se, vai ficar doente e adoecer. O seu companheiro vai adoecer. E saber que aquele modo de viver, você vai ensinar aos seus filhos. Isso também traz toda uma geração, né? Toda uma geração. E isso nós precisamos, gente, organizar. Se você dorme tarde, você vai ensinar seus filhos. Se você tem problemas com seus pais, você vai ensinar seus filhos. E trazer. Porque uma disfunção de marido e mulher traz disfunção a nível de saúde. Esse espectro de doença, ele vai causar alterações tanto para o marido quanto para a esposa. E para os seus filhos, seus futuros netos. Então, se você não quiser mudar, eu digo assim, por você, mude pela sua prole, mude pelos seus filhos, mude pelos seus netos, mude, porque, na verdade, eles vão ter um espelho, uma vida espelho para seguir, para o futuro. Então, como é que você quer ver o seu neto? Não é? Então, uma coisa bem interessante que eu lembrei exatamente agora, até por você mudar o seu estilo de vida, você vai também, imagine, você tem uma filha, casa, tem seu neto. Como você vai estar daqui a um tempo? Vai estar com saúde para você abraçar seu neto?
você vai ver o seu neto ou bisneto. Então, gente, nós somos responsáveis. Nós precisamos mudar o estilo de vida, organizar, porque nós precisamos... Imagine, eu vou ser vovó, gente. Eu vou ter em julho agora. Eu estou muito feliz. É o primeiro neto. E eu estou, assim, muito feliz, né? Eu vou ter recente encantada, porque é algo diferente, né? Que de um filho. E eu, assim, hoje eu estou muito mais emocionalmente, mais, eu diria, mais equilibrada para começar um relacionamento em relação a ser mãe mais, não, né? Que eu não posso mais, mas assim, ser vó, né? Que é uma palavra tão assim, que eu acreditei, não, assim, foi surpresa para mim, né? Foi surpresa, mas assim, eu fiquei muito feliz. Então, assim, eu tenho essa responsabilidade de querer ver meu neto, quem sabe até meu bisneto. Com certeza. Então, a gente precisa criar esse estado, né? De fluir, de saúde, para poder a gente passar. Porque eles espelham, gente. Eles fazem exatamente. Exatamente. Então, assim, você quer que seu filho siga alguma coisa? Não fale. Faça. O seu exemplo será exatamente o exemplo que ele vai seguir. Que é muito... Eu fico encantada com esse tema, porque é algo que está me movendo, sabe? Sim, porque a gente percebe. Depois de toda essa explicação, na minha cabeça funciona assim. O nosso corpo constrói e reconstrói constantemente, né? É um ciclo de construção e reconstrução, uma dinâmica, né? Que não para. Não para. Que não para. Você imagina que coisa linda, né? Isso, que perfeição. Perfeição divina, né? Que é algo, olha, é cronometrado. Olha, cada enzima, cada hormônio, para ser liberado, que a gente chama de genes clocks, aqueles alças de DNA, tem vários genes, e estão expressando ou não, na data exata, na hora exata. No momento exato. Ele vai despertar, entendeu? Então, quando ele desperta erroneamente, aí começa a ter problemas hormonais, começa a ter problemas assim, mas depende hoje, a gente sabe, do nosso estilo de vida. E a gente tem uma vida, me veio assim, né, agora essa pergunta. E a gente tem uma vida desregrada, vou falar aqui, desregrada em todos os sentidos. Bebida alcoólica, muitas vezes, noites mal dormidas, enfim. Chegou mais ou menos uns 40 anos e agora decidiu que precisa realmente mudar. Dá tempo? Dá tempo. Hoje, é isso que eu estou falando. Hoje, quando você sabe que a mudança do estilo de vida pode promover um estímulo maior na produção da telomerase, que é aquela enzimazinha que vai lá e vai organizar aquela nova cópia. Então, a gente sabe que a gente pode aumentar esses telômeros. Que antigamente o pessoal não sabia o que era isso. Sabia que tinha essa diferença, né? Essa diferença entre uma pessoa da mesma idade, com aspectos diferentes na aparência dos cabelos, mas não sabiam. Aí eles começaram a procurar os biomarcadores, que é exatamente os telômeros que eles encontraram. E assim, né, por muitas vezes, é muito falar sobre essa questão de aparência, por muitas vezes a pessoa que está aparentemente mais jovem, não quer dizer, que você falou aí, né, que ela está mais saudável, porque a gente tem procedimentos estéticos que fazem muito isso. Trazem uma impressão de que você está bem, que você está bonito, que você está mais jovem, mas é muito mais além, né? É algo que está de dentro para fora. Está muito além, mas a aparência também é muito bacana, porque um dos biomarcadores é a pele. É a pele, é também a ausência também de doença. Quando você está bem, você não tem doença, é o resultado, entendeu? Então, assim, você vai observar a parte... a nível de exames laboratoriais, como é que está o seu coração? Como é que está a sua função pulmonar? Como é que está a sua função a nível dos exames de laboratorial, a nível inflamatório, como é que está a sua homocisteína, como é que está a sua glicose, como é que está... Então, assim, como é que está seu fígado? Tem esteatose? Não tem? Como é que está o controle geral? Não é só isso, eu diria aparência. É você estar com o nível a nível de... Os níveis sanguíneos laboratoriais também, excelente, e sem doença. Não adianta você estar com a cara toda bem e com a doença em si. Então, exatamente a nível molecular. E hoje tem como medir isso através de exames laboratoriais, e hoje também os telômeros já tem
empresas que já estão fazendo essa medição, entendeu? Legal. Que você tem como saber como está o seu estalômetro. Inclusive, que você perguntou se tem tempo, eles fazem, e tem estudos mostrando pessoas que com estalômetros curtos e com o tempo houve um aumento desses telômeros, dizendo que houve resultado em relação à mudança de estilo de vida. Entendeu? Então, há esperança, gente. Então, teve comprovação já, né? Já teve comprovação. Houve uma mudança depois de uma certa idade. E assim, principalmente com os telômeros curtos, houve uma melhora em relação a esses telômeros. Mas assim, a gente precisa continuar. Não é, o estilo de vida não é um fim de semana. Isso. O estilo de vida é algo contínuo, é algo com responsabilidade, que você realmente sabe que você pode melhorar. Inclusive, você melhora o seu humor, melhora a sua vida de um modo geral, isso, né? Acordar bem faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Acordar com sono, cansado, aquela sensação de fadiga constante, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Isso, inclusive, uma das dicas que eu falo, você como reconhecer que você não está bem. Esse é também dos seus resultados, e também no sono, que você parece que não dormiu, você acorda, parece que não dormiu. Né? Então, coisas de cansaço, irritabilidade, você está com um ambiente onde você tudo está achando ruim. Então, nós precisamos fazer essa mudança. Né? Então, a gente primeiro é você reconhecer que não está legal e você mudar. Isso. Então, passa pelo primeiro processo, é você entender que precisa mudar. Né? Algo que você realmente precisa aceitar e começar. Né? Porque tem muita gente que é a consciência. É consciência. Né? É o primeiro. É você saber que você não está bem. Então, as pessoas que têm um estilo de vida ruim, por vezes, são obesas, por vezes, bebem, comem tudo que está... E dizer, não, eu estou bem. Não está bem, gente. É simplesmente se enganando. Agora, por que uma pessoa que tem uma doença metabólica, bebe, tem problemas emocionais graves e continua nisso aí? Porque você sabe que não está bem. Errado. Sabe que não está bem. Então, sabe que não está bem. Dizer, não, eu não tenho doença, meus exames estão maravilhosos. Não, você está doente. Você está doente. Então, o que é que você sabe que precisa e você não faz? É problema exatamente emocional. É o quanto você merece estar bem. Sim. Então, emocionalmente falando, há uma necessidade de uma avaliação a nível emocional e tratar. Porque as pessoas que se amam não se machucam. E nem machucam os outros. As pessoas que merecem algo bom, ele não vai dar uma bebida alcoólica para o fígado metabolizar, para as células. Você imagine um terreno de células trabalhando e você coloca álcool, você coloca droga, você coloca cigarro, você coloca tantas outras coisas, ali uns alimentos ultraprocessados que ninguém sabe nem o que é que tem ali dentro, e tanta toxicidade que é. Então, nós vivemos numa sociedade que nos oferece alimentação tóxica. Isso. Nós precisamos nos informar e comer o que tem que ser saudável. O que é necessário. O que é necessário. Pra viver o que nós bem, precisamos é organizar e saber o que estamos viciados, que os vícios, eles mantêm você exatamente no erro. Sim. Na hora que você reconhece o vício e você quer mudar, você começa a se afastar. Não compra aquela comida. Não anda com pessoas que comem aquela comida. Porque a gente sabe que os refrigerantes, os açúcares de modo geral, essas comidas ultraprocessadas, todas elas levam a um ambiente inflamatório, lento e progressivo. Que nós sabemos que o nosso intestino é a primeira barreira de defesa. E nosso intestino ele é muito seletivo. Não é nada assim ruim que entra, não. Então, é uma luta diária de proteção para evitar que essas toxicidades, essas toxinas entrem no nosso organismo. Então, na hora que ele começa a detectar isso, ele começa a fazer processos inflamatórios. Entendi. Diários e silentes. É aquela dor que você tem na articulação, é aquele zumbido, é aquela dor lombar, aquela dor de cabeça que você estava com dor de cabeça constante. Então, é algo, gente, é uma defesa. Então, o nosso organismo, ele está diariamente, como você mesmo disse, ele se defende diariamente disso aí. Então, nós precisamos, gente, a gente não pode
ajudar, não atrapalha. Não atrapalha, porque vocês estão, quando na hora que você come, você está atrapalhando o desenvolvimento e a formação. Então, se você oferece uma matéria-prima ruim para a formação das suas células, como serão formadas essas células? Se você não tem matéria boa. Matéria oxidada, matéria com problema. Então, você vai formar com o que você está oferecendo. Então, se você está oferecendo a matéria-prima ruim, vai formar células ruins. Células ruins de reprodução, células senescentes, células que não produzem, morrem. Então, na hora que a célula morre, ela começa a fazer um terreno de um estímulo inflamatório e também começa a morrer aquelas células do lado. Então, as células senescentes são células que nós precisamos retirar. Inclusive, tem alguns trabalhos mostrando a retirada de algumas células senescentes, mostrando que você, com estilo de vida saudável, você consegue também. Então, hoje em dia, o interesse é esse. É você encarar que precisa mudar para viver uma vida melhor, uma vida mais feliz. Porque a vida, gente, a vida não é difícil. O casamento não é difícil. Hoje em dia, eu tenho consciência disso. Entendeu? Porque nós vivemos o que nós estamos na nossa mente. Se hoje é o dia que eu tenho um casamento bom, que eu tenho um casamento excelente, um casamento de amor, de parceria, e cada dia a gente está melhorando mais, é porque você precisa estar na sua mente. Agora, se você tiver na mente que meu marido é assim, minha esposa é assim, é isso, aquilo. Hoje eu estava lendo uma passagem dizendo que na hora que você se casa, é uma única carne. Na hora que você machuca a sua esposa ou o seu esposo, você está machucando a si mesmo. Então, assim, se você machuca a sua mão, por exemplo, você vai restaurar ou você vai cortar? Conta pra mim. Tem que restaurar. Então, você vai restaurar. É a mesma comparação quando você está com um casamento machucado. Você não vai simplesmente dizer, não, vou me divorciar. Você vai tratar. Agora, você precisa aprender como tratar. Isso. Não é simplesmente algo que você simplesmente... E outra coisa, gente, conviver com pessoas que têm relacionamentos bons. É aceitar. Tudo passa por esse processo de aceitação. Não tá bom e eu preciso consertar. Consertar. Não é simplesmente porque a minha mãozinha está machucada, os ossos estão quebrados, né? E que eu não vou consertá-la. Eu vou ter o maior cuidado nisso aqui, ó. Juntar, ir para um especialista, ir para o especialista de mão, né? Então, assim, tem especialista de casais para organizar. Tem especialista. Mas, contudo, gente, o que é que nós vemos? Porque de repente, os pais dessa pessoa tiveram casamentos ruins. Isso é toda uma história, né? É toda uma história. E eles também não sabem nem como consertar. Como consertar. Hoje eu digo, gente, tem conserto. Olha, organiza, tem. Então, vai tentando organizar, mas nunca vai cortar. O divórcio em si é algo que nós precisamos, na hora que você corta uma parte da sua vida. Que hoje eu também estava lendo, quando você casa, você não tem mais a sua certidão de nascimento. Não, é verdade. Muda, até os documentos Aí mudam. você junta uma, significa que é uma carne só. Então, é uma pessoa só ali. Como é que você vai, quando você vai separar? Você vai pegar e dar metade para um e metade para... Não existe isso. Então, existe a organização. Mas, doutora, a senhora não sabe o que está passando na minha vida. Agora, então você precisa explicar a alguém que já passou por isso. Você precisa ir para pessoas, procurar especialistas. Porque isso, gente, causa doença ao longo da vida. Estresse diário causa problemas em processos inflamatórios diários, causa diabetes, causa problemas a nível principalmente problemas intestinais, causa problemas a nível cardíacos, tudo. Porque tudo está envolvido. Porque na hora que você tem dispara cortisol, dispara adrenalina diariamente, você, como eu falei, você leva os estímulos inflamatórios e começa a descompensar os outros sistemas. Porque não é um sistema só. Há uma harmonia em todos eles. Sim. Tem órgãos, tem o coração, tem o fígado, tem o pâncreas, tem o rim, tem as adrenais, tem a tireoide, então tem a glândula hipófise, tem tudo esse eixo cerebral que está tudo conectado. Pra você ter uma ideia, cada um tem os receptores específicos em cada célula do nosso órgão, do nosso corpo, porque eles se comunicam. Não é simplesmente
um faz uma coisa e o outro não sofre. Isso. E sofre e muito, e não é pouco. Isso. Então, quer dizer que as doenças crônicas, elas não só são decorrentes da hereditariedade. Não. Né? Elas podem ser desenvolvidas de acordo com o seu estilo de vida. Sim. Nós podemos ter a predisposição genética. Uhum. Porque quando você nasce, tem predisposição genética para Sim. várias e várias doenças. Só que o quanto você melhora o seu estilo de vida, a sua capacidade de restauração, de organização dos seus telômeros, telomerase de um modo geral, você começa a fazer com que aqueles genes que porventura você que poderia expressar, não expressa mais. Tá. Então você começa a não expressar os genes de doença. Então nós sabemos que, é como eu disse para você, uns gêmeos com o mesmo DNA e com doenças. Esse tem a doença, esse não tem. Por quê? Porque o ambiente fez com que houve uma expressão genética. Uhum. Então, como fazer para evitar? É como eu disse, organizar o estilo de vida, saber que você pode melhorar o seu meio, o seu terreno biológico ali, e você evitar células senescentes precoces, porque essas células senescentes nós vamos ter ao longo de nossa vida, tá? Mas assim, você pode evitá-las uma certa quantidade, porque células senescentes levam a processos inflamatórios, como eu falei, então a gente precisa evitar isso. E tendo consciência disso, imagine, significa que se seu pai for diabético, sua mãe for diabética, não significa que você vai ser diabético. Sim. Se você mudar o seu estilo de vida, você pode evitar. Então não é uma sentença, gente, mais. Ou seja, o bom é que a sua saúde está nas suas mãos. Mas por vezes você precisa entender e ter consciência disso. Que quando você vê uma família disfuncional, a tendência sua é seguir o mesmo caminho. Mas como mudar? Sentido, né? Em todos os sentidos. Como mudar? É você ter conhecimento, de você dizer, não, disso eu não quero para mim, eu não quero para os meus filhos. Porque quando você escolhe beber, quando você escolhe comer coisas disfuncionais, você está fazendo é como se você estivesse mostrando a seu filho que isso é o certo. Percentuais pequenos, mas pode existir que os filhos dizem assim, desse jeito eu não quero. Sim. Muda completamente, entendeu? Mas é raro, mas pode acontecer. Então, o povo... um ciclo. Eu digo o seguinte, seja o pai que você quer ser o genro, ou seja a mãe que você quer ter sua nora, porque eles vão escolher, gente. Isso. Igualzinho. Exatamente. Então, nós precisamos mudar nosso... Como eu digo, por eles. Se não for por nós, mudem, gente, por eles. Não acredite que você está bebendo algo, porque eu preciso ficar. Gente, tem outro jeito de você ficar alegre. Eu sempre fui muito alegre. Eu sempre gostei muito de cantar, de dançar, de tudo. O pessoal, gente, você não bebe? Eu não bebo, não preciso. Né? E hoje eu sei que a minha alegria, o meu fortalecimento vem de uma força maior. Hoje eu sei disso. Hoje eu acordo todas as manhãs para ouvir o Frei Gilson. É algo assim, muito... uma tranquilidade, né? O pessoal, gente, mas por que 4 horas da manhã? Que é exatamente, gente, que é onde você está fazendo sacrifício, né? E mostrando o seu carinho, o seu amor por Deus, onde você tira esses vícios, tira os vícios diários em relação a você reconhecer e saber que aquilo não é o caminho que leva a Deus. Porque quando você é emprestado esse corpo para você cuidar. Isso. Quando você não cuida dele, realmente você está indo de encontro à palavra. Então nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos cuidar da nossa mente, para poder a gente organizar, gente, e fazer com que essa vida que nós estamos passando aqui, ela seja feita de algo, historicamente falando, que você veio e você trouxe e vai deixar algo deixar assim, um legado, né? um legado. Porque nós temos a gente chama de um propósito, que por vezes a gente pergunta, Deus, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? Então, o que é que eu vim fazer aqui? E hoje eu me vejo falando sobre algo que me encanta e que vai trazer benefício para meus pacientes, né? Então, o que é que eu sempre, há mais de 20 anos, é que eu lido com pacientes com doenças crônicas, doenças também, doenças de Parkinson, doenças neurodegenerativas também, como Parkinson, Alzheimer. O que é que eu vejo? Essas doenças são complexas.
Essa doença tem uma etiologia onde há uma complexidade, até na etiologia, que tem a predisposição genética com o ambiente. O ambiente sempre, gente. Porque nós temos o Parkinson hereditário, que é um Parkinson mais precoce, ou seja, abaixo de 40 anos, e tem o Parkinson que é esporádico. Esse esporádico é acima de 65 anos. Por que ele acontece? Escolhas na vida, né? Porque aqui, um gene que está ali expressa. Será algo emocional, algo traumático, que começa a desintegrar o ambiente celular, ele começa a disparar, e a perda, em especial, da telomerase? A telomerase é o que faz organizar a célula. Quando você não tem, você não consegue repor a célula. Quando você não repõe, você não replica, as células daquele órgão começa a morrer instantaneamente, porque não tem replicação mais. Ela precisa da célula, vai lá, não tem. Precisa da célula, não tem. Não tem um molde e não tem também algo que começa a replicar e organizar aquela célula novamente. Então, será que é isso? Então, a gente ainda está está havendo muitos estudos em relação a isso, porque a gente não sabe exatamente a etiologia da doença de Parkinson, mas sabe que o estilo de vida começa a ter uma luz no fim do túnel, mostrando que nós conseguimos, de certa forma, lentificar, ou seja, fazer uma neurogênese, uma neuroplasticidade que melhore exatamente a progressão dessa doença, que realmente medicamento nenhum, Lívia, consegue deter essa doença. A gente consegue melhorar um pouco os sintomas do paciente, mas o que chama a atenção é exatamente quando o paciente começa a aderir um estilo de vida funcional, quando começa a emagrecer, quando começa a fazer algo assim especificamente, que vai melhorar o ambiente celular, o paciente tem uma melhora. Melhora tudo em relação E o Parkinson é irreversível, né? Uma vez diagnosticado, uma vez a doença desenvolvida, não tem como voltar atrás. Não vem, é uma doença... Ela é progressiva, né? É progressiva, né? Ela é uma doença que faz com que haja uma lesão de uma estrutura no cérebro, que a gente chama de substância negra, que produz um neurotransmissor, a dopamina. A dopamina é como se fosse um maestro da organização do ambiente, dos movimentos. Então, a partir da disfunção dessa célula, desse neurotransmissor, que não consegue mais produzir a dopamina, então você começa a também desregular outros setores. Nesses outros setores vai disfuncionar outras células, e não tem um tratamento para um único circuito. É por isso a dificuldade que tem. Então, você começa a ver uma alteração a nível, eu diria, a nível desde o intestino até ascendente, começa alterações a nível de motores, sensitivas, autonômicas, como alterações na pressão, alterações em tontura, o paciente começa a ter problemas a nível de constipação. Então, assim, é um desarranjo total a nível disso aí. Então, o paciente começa a ter alterações na lentidão, ele fica mais lento, ele fica com tremor, ele fica, principalmente de um lado. Então, é um processo degenerativo que vai depois ter alterações a níveis cognitivas, da memória, as palavras, ele não consegue achar as palavras, o paciente não consegue, por vezes, manter um discurso, ele esquece as palavras, né? Por vezes também ele tem dificuldade exatamente do relacionamento, de conversar, ele começa a sair de cena. Então, nós precisamos ver isso. E ao longo do tempo, o paciente começa também alterações a nível comportamental, que também pode ser em consequência da doença e também das medicações. Então, né, por isso que existem médicos, neurologistas, especialistas, porque é um mundo que nós precisamos reconhecer, porque as medicações estão aí na frente do paciente, para a gente escolher. Só que existem momentos e fases da doença de Parkinson que nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar observando. E eu, na minha clínica, na Ineuro, nós fazemos uma organização a nível muito interessante, porque é uma consulta multidisciplinar, que nós organizamos e com olhar integrativo, que depois a gente vai conversar. Isso é verdade. Mas, assim, é muito bom conversar com você, né, doutora? Porque, assim, a gente vai sair daqui cheio de entendimento. A medicina integrativa,
pelo que eu vou entender e pelo que eu conheço de você e do seu trabalho, né? Vou pegar como base o seu trabalho e o que eu conheço. Quando você diz assim, Nívia, a gente é mudança de estilo de vida, mas aí você falou aí como as amizades, a família e todo esse contexto. Então, não é só uma mudança de estilo de vida enquanto você numa academia, enquanto você numa alimentação, enquanto você deixar o álcool, o cigarro. É uma mudança de vida que vem de dentro para fora. É uma mudança de vida no meio em que você frequenta. Não é isso? Exatamente. O relacionamento, sistêmico, né? O relacionamento não está legal, vamos lá resolver. Com o filho não está legal, vamos lá e resolve. Esse ambiente que eu ando não é para mim, vamos lá e resolve. Vai se afastando, né, aos poucos relativamente, mas vai adquirindo locais onde, de fato, ali vai agregar informações que são boas, que vão trazer você, levar você para um caminho. E aquela frase que a gente usou inicialmente, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, a gente pode usar em cada área da vida. Isso. Você entendeu? Então, isso você falou, é arrumar o que tem, não está legal com o filho, não está legal com o marido, não está legal com o social, não está legal aqui no espiritual. O que está faltando? Está legal na sua parte intelectual? O que está faltando? O que está fora do lugar? No seu profissional, o que está faltando? O que está faltando? O que está quebrado? Então, a gente vai, em cada área da vida, você vai organizando e você vai tendo os resultados. Então, isso, assim, é uma visão muito interessante, quando você começa, ampla, e você, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Como eu não percebi isso? Eu não percebi. E na maioria das vezes a gente não percebe. Não percebe. Né? Vai para academia, muitas vezes vai para academia e lá tem um ciclo de amizade que não é legal. Mas sabe por quê? Porque você faz com que você aprendeu até agora. Isso. Então, na hora que você começa a mudar de mentalidade, que a gente chama de metanoia, através de novos conhecimentos, de novas pessoas, porque, Nívia, na hora que você está numa mesa onde o melhor é você tem que sair fora. Porque senão você fica mantendo aquela situação que você é a melhor e você não consegue. Então você precisa estar em mesas onde você precisa, lógico que você vai participar, mas pessoas que estejam ali, que você esteja querendo chegar até lá, para poder você ir aprender. Então você está aqui porque aonde você está aqui é o que você aprender. Na hora que você aprender coisas novas, você não vai estar mais. Você vai estar num outro nível, você vai estar num nível muito... As versões vão sendo... Porque nós temos várias versões, a gente já conversou sobre isso. Né? As versões são amplas, então sempre tem algo que você pode melhorar. É todo um crescimento. É uma escada que você vai subindo. Exatamente. Na hora que você acha que está bom, você não chega no extraordinário. É isso, é verdade. Então você precisa estar você saber que tem o extraordinário para você correr atrás. E a medicina integrativa, ela vai contribuir totalmente nessa prevenção, né, dessas doenças. Vai sim. A medicina funcional integrativa é a medicina que eu comecei a entender, tem mais ou menos uns 3 anos, eu comecei a fazer os cursos e entender o porquê. A verdade é que foi algo necessário na minha vida. Porque foi quando eu descobri que eu estava com alterações a nível de exames complementares. Sim. Eu também percebi que meu esposo também estava com problemas, que eu acho que eu já falei também isso, e eu comecei a entender que existia outras formas de tratamento, que as coisas vão chegando para você, gente. Não simplesmente assim, como foi que você começou? Eu vi, acredito que podcasts, por isso que é interessante podcasts, os rios chegando para você. Então, é algo que está querendo despertar. E eu comecei a despertar pela medicina funcional integrativa. Eu comecei a fazer cursos específicos e, gente, foi a salvação para mim e para meu esposo. Eu comecei a entender que eu poderia melhorar, porque eu precisava que a medicina funcional integrativa, ela não aborda simplesmente os sintomas. Ele aborda o ser humano como um todo. Ele não vai simplesmente no que você está sentindo, naquele sintoma. Eu estou com a dor de cabeça, eu vou dar analgésico. Ele vai saber o porquê que você está com a dor de cabeça. Então, a medicina integrativa, ele abrange o seu corpo por inteiro. Então, ele vai exatamente na raiz. Por que é que você está com dor de cabeça? A dor de cabeça pode ser, inclusive, uma alimentação. A dor de cabeça pode ser alterações mais complexas que você não sabe. Então, a medicina funcional integrativa vai muito mais além de sintomas. E foi a partir daí que eu comecei a mudar
de alimentação, mudar meu estilo de vida, mudar meu comportamento. E eu já estava no processo de inteligência emocional. É por isso que começou a entrar as coisas boas. Você entendeu, Nívia? E quando você está em certas versões, as coisas chegam para você e você não ouve e não enxerga. É por isso que você precisa estar bem emocionalmente, porque os sinais vão chegando, porque tudo isso tem mais de 20 anos. A medicina funcional integrativa e a inteligência emocional, com Paulo Vieira, está aí mais de 25 anos. E por que eu nunca cheguei perto? Que sempre esteve aqui. Porque, na verdade, nós sabemos, na física quântica, você tem, abrange, está tudo para você. Está tudo na sua visão. Só que você só vai enxergar o que está na sua mente. Se você sabe que existe uma medicina funcional integrativa e que pode melhorar, na hora que você tem um anúncio, você, puxa, isso pode ser para mim. Inteligência emocional, você precisa estar apto, porque senão você não consegue alcançar. É por isso que o que você quer na sua vida, você esteja no seu pensamento, você esteja na sua mente, porque na hora que você tem na sua mente, é grande possibilidade de você começar a alcançar, a querer. Então foi isso que aconteceu. Eu comecei a ver e comecei a colocar também junto com meus pacientes. Colocar a medicina funcional integrativa, também colocar a inteligência emocional, que eu também tenho uma formação em coach pela Febracis. Então, assim, o mundo se abriu de possibilidades para mim. Porque hoje a minha consulta, eu abranjo o paciente como um todo. Eu vejo o paciente desde vamos dizer assim, a história emocional dele, desde os traumas de infância até esses sintomas que eles estão sentindo. Então, eu tento reorganizar e conectar nisso aí, e pegar a raiz disso aí. Porque, por vezes, tem pacientes que tem Parkinson, por exemplo, o paciente que tem Parkinson, quando você vai começar a ver a história desses pacientes, são pacientes que tiveram traumas muito grandes, traumas graves em relação à família, de pai, de mãe, ou perdas assim complexas, ou por vezes irreparáveis, e que o corpo sente. Então, na hora que você tem esse trauma, há uma desestruturação a nível eu diria, do ambiente, do terreno, e que as estruturas celulares começam também a se comunicar. Porque tudo que você pensa, as suas células pensam. Então, se você pensa coisas boas, as suas células estão com esse... É por isso que aquele trabalho que eu falei em relação aos telômeros, você tem essa destruição também. Há um encurtamento, você precisa dessa mobilização maior de células que danificam. E na hora que você não estimula a produção da telomerase, em consequência de um estilo de vida funcional, você começa a ter essas disfunções. Então, nós precisamos exatamente ter esse olhar atento a tudo. E saber que hoje nós precisamos abranger a nossa mente, a nossa visão, para o que nós podemos melhorar para nós, para poder ter uma saúde mais assim, efetiva, né? E ao longo da minha consulta, como eu estava falando para você, eu faço essa abrangência e vejo que os pacientes estão se queixando, né? E vou começar a entender, e a partir do segundo momento eu vou explicar a ele funcionalmente como essa doença se dá. Ou seja, eu mostro a ele detalhe por detalhe, até em desenho, como funciona esse espectro de saúde e doença, de prevenção, para poder o paciente entender. Na hora que o paciente entende, fica muito mais fácil eu ir para a terceira parte, que é exatamente o tratamento. E dizer o porquê de melhorar o estilo de vida. Que o estilo de vida não é melhorar só porque você vai ficar com a perna mais forte. Não é isso. Porque hoje a gente sabe que quando você está com a musculatura mais frágil, mais assim, atrofiada, você tem realmente uma longevidade menor. Então, existe um processo que você precisa estar, que a sarcopenia hoje é dita como uma longevidade menor. Então, nós precisamos estruturar isso, fazer atividade física, estimular essas enzimas que são endócrinas, o músculo hoje é, como eu falei, endócrino, para poder você melhorar o estilo de vida. Então, eu faço a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, para poder o paciente se engajar. Porque a doença conquistar, não é... né? Ele conquistar, e ele se engajar. Porque, gente, eu já falei isso, médico não dá saúde. Não.
Nós fazemos com que a medicina integrativa é interessante porque eu quero uma autonomia para o paciente. Ele não precisa estar vindo 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Na hora que ele começa a engrenar e entender do processo médico, vai ser apenas para saber alguns detalhes, porque o paciente consegue ficar autônomo. A medicina integrativa, o interessante é isso. O paciente fica autônomo, ele entende, ele gosta do que está, mas precisa, gente, antes de tudo, ter a consciência e aceitar isso. Porque nós as doenças, principalmente as neurodegenerativas, as medicações, elas não conseguem atingir a célula para prevenir. Por vezes dá até, inclusive, complicações. É pior. Então, hoje, eu uso muito menos medicações para os meus pacientes do que antes. Porque os efeitos colaterais, por vezes, é muito maior do que o benefício. Então, hoje, com a medicina integrativa, eu vou na célula, eu vou cuidar dela, dar o suplemento que ela precisa, dar a vitamina que ela precisa, dar exatamente o que ela precisa para melhorar a divisão celular, manter a energia celular para poder funcionar. Então, a visão é fantástica, porque você vai exatamente na célula, onde ela está precisando. Você não trata mais o sintoma, você vai tratar a raiz, a base de onde está saindo você vai tratar a célula, a funcionalidade. Recuperar a célula. Recuperar e organizar, e fazer com que as células ela trabalhe de maneira correta e que haja uma regeneração o melhor possível, para você ter uma qualidade de vida e ter eu diria, uma qualidade de vida e ser autônomo, né? Porque, na verdade, quando você pode ver aqueles velhinhos que estão precisando de ajuda, de cadeira de roda, mas você vê outros com a mesma idade e se organizando. Então, por que isso? Então, assim, cabeça, estilo de vida, você organizar o emocional, saber que você merece, que você é filha de Deus, que você veio para algum propósito e você precisa cumpri-lo, você precisa estar bem, cuidar do seu corpo, porque se você não tiver com o corpo bom, você não consegue fazer propósito nenhum. Se você estiver doente, você não vai para propósito nenhum, você nem pensa em nada. Então, gente, nós precisamos cuidar do corpo, no estilo de vida, organização, de tudo isso que eu já falei aí. E é isso, gente. É muito gratificante, né, quando a gente começa. É muito bacana. Ela vai falando e a gente vai só absorvendo aqui na minha mente vários insights, né? E Deus, eu tenho que ajeitar isso, tenho que ajeitar aquilo. Minha mãe tem que assistir essa entrevista. Quando ela estiver toda prontinha, editada, eu vou mandar em primeira mão para ela assistir esse conteúdo, para poder justamente gerar nela essa consequência, essa consciência. Porque a gente vai dizendo a ela, mãe, tem que mudar a alimentação, mãe, tem que mudar o estilo de vida, mãe, tem que ver o que está ouvindo, tem que ver o que está assistindo, tem que ver com quem está conversando. E a gente precisa, sabe o quê? Mudar aos poucos. Isso. Não precisa ser radical, por exemplo. Tem pessoas que gostam de muito doce. O doce, você pode comer esporadicamente. Mas na hora que você come muito, o que acontece? Você sobrecarrega a sua célula. A célula não tem como neutralizar tantos oxidantes. Então, nós temos os oxidantes, os antioxidantes habituais de nossas células que nós produzimos e nós fazemos com que bloqueie eles. Só que quando é muito, a gente não consegue. Então a gente precisa saber que você não consegue fazer exercício físico 1 hora por dia, faça 20 minutos, ande. Andar pelo menos 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, e você vai começando aos pouquinhos e tomando gosto. Para poder você não consegue parar de comer açúcar, vá reduzindo. Até um dia... Eu vi agora umas bananinhas, umas bananolazinhas, coisinhas, que é zero açúcar. Achei fantástico, eu comprei, vou experimentar, legal, saborosíssimo. Então, você tem que ver também. Vai dando aquele... Mas a gente tem que ver se não tem um pico a nível de carboidrato, se tem ou se não tem, para poder a gente ver, porque por vezes eles oferecem algo e a gente precisa ver se tem pico ou não. Para também não gerar o açúcar depois. Gerar o açúcar depois. Então a gente precisa ver certas coisas, porque por vezes nem tudo que oferece realmente é o sadio. Então nós precisamos ter contato com o médico, por vezes ter aquele chipzinho, né? A gente coloca para ver a glicose, porque tem sucos que dizem que é maravilhoso, tudo, mas dá pico. Né? Então é você saber escolher, gente, alimentação. Como você escolhe algo assim, você imagine o que é que você está colocando dentro da sua boca, que vai metabolizar lá na sua célula e que vai transportar e formar algo. As grávidas, por exemplo, você imagine o que vai produzir um ser e você tem uma alimentação desregrada. Isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, inclusive
na parte mental dessas crianças, Uhum. na parte estrutural, da estrutura mental, até dos sentimentos, tudo tem a ver. Porque a comunicação toda é através das células. Então, se você pensa, tudo que você pensa, bom, ruim, vai para o seu filho. Então, as suas células são um meio de comunicação excepcional. É tanto que quando você quer uma coisa, gente, diga o que você quer, Sim. para poder você conseguir. Escreva, desenhe, faça alguma coisa e estruture algo formal, uma imagem formal ali, que você vai, aos pouquinhos, a estrutura do cérebro vai fazer com que você consiga. Uhum. Porque você pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Basta você colocar na sua mente. E, aos pouquinhos, ou seja, Trilha. ninguém derruba quem nunca desiste. Essa é uma É. frase fantástica que eu acho, que eu já ouvi, não é minha, que assim, ninguém tira você do caminho. Quando Você pode até determinou. aí você É. então ali, derruba, mas você pode até voltar. Você se levanta e vai. Então, se É. você colocar o foco ali, que eu quero chegar ali, você vai conseguir. Isso é forte. Paulinho forte, pegou né? essa. Essa foi para Paulinho. Pegou, Essa foi não para Paulinho, né? Pegou essa, pode, vamos lá. Eu queria que a senhora deixasse aqui um caso real, algo que, ou um paciente, ou um grupo de pacientes, sei lá, alguém que você tratou, um grupo que talvez você tenha tratado e que o estilo de vida fez toda a diferença e trouxe esse resultado. Para que as pessoas percebam que realmente é isso mesmo, que colocar em prática faz toda a diferença. Eu vou falar de mim e do meu esposo, e depois eu vou falar de alguns pacientes. Como eu falei para vocês, quando eu fiz o curso, eu descobri que eu estava pré-diabetes. Eu descobri, gente, eu não sabia. Porque, assim, eu levava como conceito de diabetes, eu pedia só a glicose, né? Nunca nem observava a glicada, porque, normalmente, quando nós somos clínicos, isso aí eu não Sim. via. E, assim, a glicada, eu nunca pedia. Pedi a glicose, estava 99. Teve uma vez que deu 101. Eu digo, porque eu comi muito. Eu acho que esse dia, quando fui fazer o exame, Não prestei atenção, no que eu comia. Aí fiz o exame anteriores, né? Tinha dado esteatose, leve. 2009, eu retirei a vesícula e depois tirei a metade da minha tireoide. Isso todo mundo tira. A minha cabecinha, isso é nada. Gente, eu sempre fui muito magra. Eu nunca tive E sim, eu achando, não, isso faz parte, né, da vida. Eu vou tirar metade da minha tireoide, vou tirar a minha vesícula e tudo bem. Aí quando eu descobri, eu já estava com esteatose e pré-diabética. Tem 3 anos, mais ou menos, quando eu comecei porque a gente leva todos os exames, eles pedem todos os exames, a gente vai discutir isso numa mesa redonda. Então, eu descobri que eu estava com tudo isso, gente. E qual era o que é que eu tinha que fazer? Mudar meu estilo de vida. Isso. Ontem, o leite, gente. Se você tem esteatose, de onde é que vinha essa esteatose? Eu me perguntava, Jesus do céu, vinha dos carboidratos, vinha do leite, que eu comia bastante em relação a arroz. Eu gostava, assim, não comia muito, mas eu gostava de arroz, gostava do feijão, gostava do leitinho, aquele leite em pó que eu no meu café diariamente. Ou seja, todos os dias de manhã eu fazia o meu café, fazia aquele leite com 2 colheres, depois mais 2 colheres, ou seja, eram praticamente 8 colheres de leite por dia. Saudável. 2, 4. Então, era mais ou menos isso. E minha família dizia, cuidado com o açúcar, você está no 101. Mas eu não tomava conta. Então, eu já estava então, no último exame que eu fui levar, eu estava leve, né? A ultrassom de abdômen total, a minha esteatose já estava moderada a grave. Não, Jesus, não acreditou. Não acreditei. Não, essa não sou eu. Não, essa não sou eu, pelo amor de Deus. Então, assim, estavam me dizendo desde a longo prazo, há muito tempo atrás, desde 2009, que eu estava com problemas. Porque quando você tem uma tireoide disfuncional, é porque o corpo está dizendo alguma coisa, ele começa a conglomerar, é como se tivesse um escape, ele começa a destruir algumas células e você tem disfunção. E meu Deus, eu estava com nódulos de tireoide, né? Então eu comecei há algum tempo a organizar e até eu tirei metade, não precisou. E eu não tinha nunca disfunção a nível hormonal.
o meu T3, T4, TSH estava tudo ok. Então, comecei, depois veio a vesícula. De repente, eu tive aquela dor, tive que tirar a vesícula. E nesse curso que eu fiz, eu me deparei com essa doença e comecei a mudar. E recentemente mudei, né, com atividade física, alimentação, eu low carb, praticamente a 50% só verdura, gente. Só verdura, cozida, folhas, e faço um colorido, né, de muito delícia, e assim, e proteína e um pouco de arroz. Uma colher de arroz, e às vezes eu nem como carboidrato, né? Então assim, eu comecei a mudar, e isso tem mais ou menos uns 2 anos. Sim. 2, 3 anos que eu comecei a mudar depois desse curso. E fiz recentemente ultrassom de abdômen total, leve, quase imperceptível. Que regressão legal. Leve, quase imperceptível. E eu tinha certeza disso. Eu demorei a fazer o ultrassom de abdômen total, porque eu sei que demora um pouquinho. Não é simplesmente da retirada. Porque quando você... Outra coisa, eu também estava fazendo um jejum intermitente. O jejum intermitente é aquele que você passa pelo menos, no mínimo, 14 horas sem se alimentar. No mínimo. Ou seja, normalmente eu faço 1 a 2 dias por semana. Normalmente eu faço dia de sexta-feira. Quando eu saio muito cedo para trabalhar, e eu fico a manhã toda, ou seja, à noite, eu como de 7, 8 horas, só vou comer no outro dia, em torno de 12 horas. E qual é a função disso aí? É saber que o seu organismo precisa de energia, não precisa durante a noite, durante o dia, precisa. Mas o que é que acontece? Quando ele sabe que você não está comendo para ofertar na hora, ele vai no fígado e vai começar a tirar as gordurinhas para dar energia. Ele vai nos músculos e vai tirando as gordurinhas para dar energia. Então, você vai limpando, ele tem que sobreviver. Então, ele precisa fazer. Então, é muito inteligente. Então, quem aguenta fazer mais, melhor. Mas, normalmente, tem pessoas que têm que ir para o médico para ver qual é realmente a vantagem de cada um. Não é simplesmente fazer. É interessante cada um seguir esse jejum intermitente para poder você... E tem os benefícios, né? Então, uma low carb, uma dieta mediterrânea, então, você consegue melhorar. Mas, na verdade, o que precisa é exatamente isso, é você ter consciência. E outro foi o meu esposo, como eu falei, ele teve sempre problemas a nível intestinais e de cirurgias recorrentes. E ele sempre ia para o médico dizia não, tirou, vamos dizer, fez uma cirurgia de hérnia diafragmática, aí dizia vida normal. Fazia isso, vida normal. Fazia isso, vida normal. As complicações, né? Porque eu não vou entrar nos detalhes. Mas vida normal. E nunca foi vida normal? Ele foi vida normal. Não, na verdade, foi vida normal para ele, de alimentação, de não fazer exercícios diariamente, do estresse, de tudo. A vida normal, você faça o que você estava fazendo. Fica à vontade. Fica à vontade. Não diz, então, o que foi que aconteceu? No final, houve um problema, assim, de certa forma, grave, onde ele precisou tirar alguns órgãos específicos, como a região gástrica, né? A região gástrica, o estômago, e ficou como se tivesse um bariátrico, e com as suas complicações. Você sabe o que foi que o médico disse? Vida normal. Eu tenho uma família que fez isso, fez aquilo outro, e vida normal, tranquilo. Foi aí que exatamente na mesmo tempo, onde eu estava querendo descobrir o que é que eu poderia melhorar, também ele. Que eu ficava, e meu marido, houve uma redução de mais ou menos uns 14 quilos, e ele não era obeso. Eita, emagreceu muito. Muito. Então, assim, eu comecei a estudar e ver o que é que poderia fazer. E hoje, gente, com a mudança do estilo de vida, com a mudança alimentar, com a mudança de suplementos, ele está outra pessoa. Ele mudou completamente. Então, assim, há o que eu quero dizer para alguns médicos, que trabalham com a medicina e que não conhece a medicina funcional integrativa, que vá lá, aprenda, que nós estamos deixando de oferecer esse tipo de medicina para o paciente e que realmente essa medicina preventiva, de um olhar mais cuidadoso, de um olhar mais Sherlock Holmes, de descobrir precocemente alterações, porque, Nívia, a glicose é a última que aumenta quando você está pré-diabético. É a última. Eita, meu Deus. Então, quando você tem um olhar de diabetes no pré-diabético... Tem que ver as outras taxas, né? Para você ter uma ideia, o hematócrito
é o último que diminui quando você está com anemia. Meu Deus. Praticamente. Ou Você seja, precisa olhar a ferritina, isso. você precisa da glicose, você precisa olhar a hemoglobina glicada, Aham. você precisa olhar outros processos inflamatórios, você precisa ver como é que está a sua homocisteína, como está o seu PCR, como você está a sua tireoide. Então, como você está a parte intestinal. Então, você precisa ver o paciente como um todo. Uhum. Então, tem muitas pessoas que combatem essa medicina é porque não conhecem. Eu diria que nós precisamos exatamente avançar na medicina preventiva, na medicina de um olhar mais assim, interno do paciente como um todo, e não olhar o paciente quando chega com a doença. Eu digo o seguinte, quando o paciente, quanto mais precisa da gente, nós não podemos fazer muita coisa, mas quando o paciente vem, quanto menos precisa, então nós precisamos olhar e prevenir certas doenças que já vai dando indícios. Lembra daquelas células senescentes que começam? A gente tem como olhar isso através Sim, de exames sim. complementares e fazer alguma coisa. Então, nós precisamos, gente, ter essa ideia. Médico, vá atrás da medicina funcional integrativa, tem cursos muito bons aí, que você precisa deixar de lado e dizer, não, que isso não presta, que isso é aquilo outro. Conheça e começa a discutir com a gente na hora que você conhece e sabe. Porque suplementos existem para serem dados, células precisam de Mais do que nunca metabolização. hoje. Muito mais do que nunca. E a gente sabe que na hora que a gente... casos clínicos que você falou de um paciente, foi de um paciente, de certa forma, jovem, que ele estava com um déficit cognitivo. A esposa chega para mim, né, com o paciente todo meio aéreo, todo confuso, dizendo, doutora, olha, eu estou com um problema com meu marido, que ele tá com a memória ruim, ele não está entendendo mais nada, tem dificuldade, inclusive, até de entender que precisa ir para consulta, tal. Aí eu, com déficit cognitivo leve, vamos organizar. Eu pedi os exames todinho dele, pedi exames de imagem para ver se a gente estava com déficit cognitivo leve e fiz os testes da neuroavaliação, neuropsicologia, né? Para poder ver como é que está essa parte de memória. E comecei a entrar com as medicações específicas para melhorar o estímulo a nível de organização, a nível celular e neuronal. Entrei com os suplementos, tudinho. Pedi para ele mudar o estilo de vida dele, com atividade física, organizar o sono, tudo que a gente já conversou aqui. E quando ele veio para mim, eu fui doutora, mais ou menos 3 meses depois. A mulher falando, doutora, ele está totalmente diferente. Que legal. E eu não entrei em medicação nenhuma, só suplementos. Eu organizei, eu dei o que a célula estava precisando para metabolizar a organização a nível funcional. Eu pedi para ele se hidratar, pedi para ele organizar. E hoje, gente, pedi uma avaliação neuropsicológica e com certeza vai vir totalmente diferente. O paciente hoje ele está com autonomia, ele sabe que está querendo, totalmente diferente. E não é só um, não. Tem vários, outros pacientes também, Vários pacientes com Parkinson, melhorando a qualidade de vida dele. Porque disso. assim, a doença em si existe, mas existe um ser humano por trás com outras doenças, com outras alterações metabólicas. E nós precisamos organizar. Entendeu? Então, paciente com Parkinson também tem alteração de tireoide. Paciente com Parkinson também tem anemia. Paciente com Parkinson também tem alterações do fígado. E a gente precisa entender. Não é simplesmente o paciente tem isso aqui, ao especialista. Você precisa entender como um todo. Hoje nós precisamos entender de hormônios. Porque hormônios é vida. É verdade. Então, o hormônio, ele impacta diretamente ao cérebro. Os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais. Então, altera, impacta. Então, nós precisamos entender, cada médico precisa entender qual é o impacto que os hormônios causam em cada órgão. Que ele é uma estrutura onde ele tem toda a complexidade funcional. Então, quando você não tem o hormônio, você também tem uma degradação a nível de sua memória, a nível da sua vitalidade, a nível da sua estrutura, de um modo geral. Então, nós precisamos entender e fazer. É por isso que eu clamo para os médicos entenderem de medicina funcional integrativa, que é exatamente um clínico onde você começa a entender de célula, de metabolismo, de bioquímica, de ciclos tão antigos que a gente viu na bioquímica, que a gente não gostava e que hoje é funcionalmente. Nós precisamos entender para poder tratar. E mudar. E mudar.
E se você não souber disso, você está deixando de tratar o seu paciente. Você está deixando de fazer algo que o paciente poderia melhorar a qualidade de vida dele, inclusive até para ver os netos. Isso, Imagine. Mais ou menos permitindo que ele decrete a morte, né? Decrete aos poucos, assim, né? você que, pode... eu tenho essa doença e vou morrer com ela. E vou morrer com ela. Então, assim, outra coisa é o paciente se desafiar. O desafio é excelente para o cérebro, que ele começa a alterar o metabolismo para você estruturar e você fazer o que tem que ser feito. Reorganizar. Superar esse desafio. Então, eu preciso trabalhar mais, eu preciso reconstruir essa Reconstruir. Então, assim, qual é o desafio de alguns pacientes? Por vezes, o paciente de Parkinson, recentemente ele chegou lá ele estava com 135, 120 quilos. Eu reorganizei, conversei com ele, reorganizei o estilo de vida. Ele voltou com menos 15 quilos. Uau, aí ele perguntou, doutora, a senhora é nutróloga? Eu digo, não sou nutróloga, mas a gente conhece o metabolismo a nível celular e a gente consegue. Então ele veio totalmente diferente. As pessoas que encontram... fez diferença. Fez diferença, que ele começa a melhorar a andar, melhorar o joelho, melhorar a autonomia, entendeu? Então assim, faz diferença. E o próximo vai ser mais... Daqui a um tempo também ele já colocou a meta de mais 10 quilos e ele mesmo vai se desafiando e reorganizando. E mudança a estrutura não só dele, mas como da esposa, a organização dos vizinhos, com os vizinhos. Como foi que você fez? O que aconteceu? Então você começa a ter uma mudança de estilo de vida, não só para você, mas para as pessoas que estão circunvizinhas. É por isso que você precisa ter pessoas que estimulem você a melhorar. E você quer fazer uma atividade física, juntos com pessoas que querem fazer uma atividade física. Você quer mudar do estilo de vida da sua comida, ande com pessoas que andam, que fazem certo. Que não adianta. Se você não mudar de mesa, você continua sendo a mesma pessoa. O meio faz toda a diferença. O meio faz toda a diferença. Influencia, querendo ou não. Música influencia. Televisão influencia. Então, podcasts que não levam a nada. Então, é assim, você tem que escutar certas coisas que melhoram a sua vida. Então, o que você escuta, aquelas músicas todas complexas, aquelas músicas de chorência, de sofrência, as suas células estão ouvindo. Mas eu não estou nem ouvindo. As células estão ouvindo. Então, você precisa escolher a mesa que você... Escolher as pessoas que entram na sua casa. Escolher as pessoas que você vão falar, que você vai ter essa abertura para conversar. Então, pessoas boas, pessoas que têm experiências, pessoas que têm agregar positivamente. Porque atrapalha a vida com que você quer mudar, entendeu? Quando você quer mudar, eu digo, você tem que mudar de mesa. Porque senão o ambiente sempre vai vencer. Vence. Muito bem, é exatamente isso. É isso mesmo. E isso eu tenho pregado aqui no podcast que você quer aprender. Hoje vivemos assim, no momento em que as pessoas vendem muitas mentorias e que as pessoas procuram muitas mentorias para crescer na vida. E eu tenho pregado que o YouTube ele tem um conteúdo poderoso e de graça para você. Então, foi o que você falou agora no final. Procura podcasts, procura palestras, procura pessoas renomadas que sabem do que estão tratando, do que estão falando. Uma conversa como essa agora, meu Deus, riquíssima. Né? Tanto que eu estou, assim que estiver pronto o material, eu vou dar, mãe, assista aqui essa conversa. Porque para a senhora entender melhor, porque o santo de casa ele não faz milagre. A gente fala, eles não entendem, não querem muito aceitar, né? Então, é você saber aonde procurar. E procurar de maneira objetiva, com foco. Eu quero crescer nessa área, eu vou procurar um conteúdo nessa área. E aí, assim será. E assim você vai crescendo, você vai pelo menos tendo um insight de para onde você vai, qual é o próximo passo. Né? Uma das coisas bem interessantes que quando a gente quer chegar a uma pessoa, por vezes ela fica desafiando e não quer, a gente precisa chegar na pessoa mais próxima a ela. Chama uma amiga. Chama pessoas que têm influência, que vivem mais com ela, para poder você apresentar a mudança de estilo de vida, entendeu? Então, para mudar de estilo de vida, você precisa também mudar a parte emocional, fazer curso de inteligência emocional. Você precisa escutar esses podcasts, escutar pessoas que realmente levantam. Mas, por vezes, não vá mais na pessoa que é mais rude, que mais... assim, mais... Tem que ir às vezes... na irmã, às vezes no amigo ou na amiga, e a gente depois vai trazendo, porque você vai, além de você falar, a outra pessoa vai também começar a mudar e vai ver.
Então, para tudo existe um jeito inteligente de ir. E não ser incisivo, né? Você começa a contar histórias. Você já pensou? Eu tenho uma amiga que fez isso. Mãe, não é legal, mãe? É. Então, assim, porque por vezes as pessoas não gostam de receber ordens, não gostam de dizer, a Isso, pessoa acha que tá mandando, né? isso, Tem Aham. os gatilhos meio disfuncionais. A gente precisa entender esse tipo. Então, a gente precisa ter bastante inteligente e ver que a gente pode pelos cantos, a gente começar a atingir e conquistando, sem ser muito incisivo e dizer que olha só, essa pessoa fez isso, e contando histórias e pode, olha que legal isso aqui, eu estava escutando, olha para, aí você vai mostrando às pessoas, sem dizer algo assim que você precisa, esse negócio de precisar, que por vezes o cérebro recebe como um gatilho de obrigação, e quem tem problemas de crítica, e disso, daquilo, não faz. Então, você precisa entender como chegar àquela pessoa, né? Sem estimular o gatilho de rejeição, o gatilho de crítica, porque nós temos muitos, né? Então, assim, hoje eu estou muito mais tranquila em relação a vários questionamentos, porque exatamente eu estou no processo de inteligência emocional. Mas, assim, os gatilhos existem eles não saem, porque esses gatilhos são dos nossos pais, né, do nosso ambiente. Então, nós precisamos entendê-los e respirar fundo, às vezes tomar um pouquinho de água, sair do ambiente, pensar novamente, e assim, e não falar. Dizer, não, isso já não é mais assim, isso não é mais assim. E você começar a fazer novos circuitos no cérebro, como reprogramar a mente e você começar a mudar. É isso que tem que fazer, porque é extraordinário. Porque nós temos circuitos funcionais pré-gravados, de longa data, e nós vamos fazer a neurogênese, ou seja, fazer novos circuitos, e precisamos mantê-lo para poder, na hora que o gatilho vier, você responder, em vez do antigo, não é assim que funciona. Aí você começa a mudar exatamente assim, porque você vai começar a manutenção daquele circuito recém-formado, e tem que fazer um circuito recém-formado e manter. Por isso que você precisa manter os estudos a nível de inteligência emocional, para você entender, porque aquele circuito não desapareceu, o antigo. Ele só está lá latente. Agora, quando você sedimenta, você reorganiza, aí você não consegue mais ir para o outro lado. Porque, inclusive, aquele outro lado, você sente até mal. Tá. Já entendeu que não dá. Já entendeu que aquilo não dá. Então, você começa a mudar de mesa, você começa a mudar disso, de estilo de vida. Uma comida, na hora que você olha, você não quer, porque você sabe que aquilo já não é. Então, assim, é uma mudança de mindset mesmo, de circuitos cerebrais e de, assim, uma manutenção. Porque senão a gente não é manter e sempre não achar que está pronto. Isso. Você sempre está progredindo e fazendo esses cursos. É por isso que eu já fiz mais de 10 métodos CIS, porque a gente vai se renovando a cada eu diria, a cada curso, a cada vez que eu vou lá e vejo os ensinamentos, a gente sai mais, porque abrange muita coisa, né? Isso. Que é o método CIS do Paulo Vieira. E essa entrevista é riquíssima. Um conteúdo poderosíssimo que vai estar no ar na quarta-feira, e eu fico feliz. É o tipo da gente, é o momento que a gente poderia ficar aqui, quanto tempo? Acho que já tem mais de 1h30, não tem, Paulinho, de entrevista, de conversa? Conteúdo poderoso, rico, demais, que a gente nem sente, vai conversando, e vai querendo saber mais, e caminha para o fim desse momento, mas com muita gratidão, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, né? Porque Deus, ele tem colocado na minha vida, no meu caminho, pessoas assim como você, né? Que tem trazido, tem agregado positivamente para a minha vida. Eu saio dessa mesa hoje com muitos insights, né? Eu já saio daqui sabendo, por exemplo, o que é que eu vou precisar fazer a partir de hoje à tarde, né? Que era algo que estava guardado já para eu fazer, mas assim, uma confirmação de ver se você tem que fazer mesmo agora à tarde, e a partir daí, e caminhar com esse foco e entendendo que esse estilo de vida, ele ultrapassa a questão de você precisar fazer uma academia, saber o que vai comer, ultrapassa. Por isso que quando eu terminei de fazer o seu roteiro, né, imaginando o que nós poderíamos conversar hoje, eu pensei fé, saúde, né, que é quando você determina que precisa, quando você entende que você precisa mudar de mesa e você
caminha para essa mudança de comportamento também necessita de muita fé, porque ali você estava culturalmente, você estava acostumado, o seu cérebro estava acostumado a viver em alguns lugares que não lhe levavam, que traziam você para fundos de poço que muitas vezes não são seu, é de um amigo, é de um vizinho, é de um parente. Acontece muito isso e às vezes a gente quer ficar perto, quer ficar junto, quer ajudar e tudo mais, mas, enfim, a saúde que é primordial, né? A gente não consegue viver sem saúde, né? E o conhecimento que vai além de tudo isso. É ele que abre os nossos olhos e nos faz entender que a saúde integrativa, ela realmente é o ser como um todo, desde aquilo que você crê até o que você come. Exato. Né? Até Exatamente. o que você come. Então, doutora Cícera, eu, mais uma vez, encantada, mais uma vez, muito grata com a sua presença aqui. Falando sobre podcast, nós já temos alguns podcasts no ar, né, que eu tive a honra de produzir, como a Arte de Cuidar de Si, doutora Tatiana Leão, acredito que a senhora conhece, ela é da Clínica Liquer. Esse canal está no ar e a doutora Tatiana também tem um conteúdo poderosíssimo, Clínica Integrativa também trabalha com todos esses pilares, ginecologista, é uma mulher bem, com um passo bem à frente também. E Casais e Nada Mais, eu convido a senhora para conhecer, se inscrever nesse canal, Casais e Nada Mais. Vou me inscrever, sim. O Ed é psicanalista, a Selma é psicóloga, e eles tratam aqui nessa mesa sobre relacionamento. Que coisa boa. Assista as entrevistas, a senhora vai gostar, é um conteúdo poderosíssimo, Casais e Nada Mais. É um podcast para você que quer evoluir quando o assunto é relacionamento, vai ajudar no geral, na sua mudança de estilo de vida. Estilo de vida, na saúde e na longevidade. Exatamente, com certeza. Exatamente. Vamos terminar com algumas dicas, com algumas orientações básicas, que para quem gostou, viu e disse, rapaz, eu preciso mudar. Orientações básicas para quem entendeu agora, a ficha caiu agora. Eita, meu Deus, eu vou ter que mudar. A gente começa por onde? Seguinte, a mudança do estilo de vida é algo, são os hábitos, né? E uma coisa muito interessante para exatamente mais sedimentar ainda mais, alguns estudos mostraram que você mudando 5 mudanças de estilo de vida, você consegue viver até mais 10 anos. Então, por que não mudar? Seja parar o cigarro, melhorar o sono, fazer atividade física, você melhorar a dieta, você retirar, como eu falei, seria o sono, o cigarro, exercícios, o álcool e a dieta. Então, assim, isso é o básico. Então, você tira esses 5. Agora, você imagine se você começar a fazer outras coisas. Uma das coisas que você tem que fazer, em primeiro lugar, é você organizar o seu sono. Número 1, sono. O número 1, gente. É o sono. É o sono. É você organizar a nível todos os seus exames complementares. Avaliar sempre. É você fazer exercícios físicos. É você fazer uma alimentação adequada. É você fazer, eu diria, organizar a parte emocional, social. Sim. Com a relação, principalmente, a parte dos seu relacionamento. Também organizar, você ter o social como rotina, ter amigos, você ter pessoas que você possa confiar. É você ter uma espiritualidade. É você saber que existe um Deus maior. E você se organizar também, uma parte de uma igreja, de um templo, algo que você se conecte. Sim. Não deixe solto. É você se organizar a nível fazer eu diria que é meditações, tipo mindfulness. O mindfulness centraliza você naquele momento. É você se organizar, você como um todo. Também melhora também essa parte que eu falei em relação ao metabolismo. Então, assim, eu já falei várias coisas aí. E, sim, em relação à profissão, é você se encontrar profissionalmente, Sim. Você saber, gostar do que você está fazendo, que você está num ambiente ruim, ou saber que você vai sair de casa tendo algo que você não gosta, de pessoas e de coisas que você... Então, você precisa gostar do que está fazendo, porque você começa a fazer uma disfunção a nível de burnout, etc, etc. Então, você precisa saber onde você está, mas como mudar? Sempre tem um meio. Outra coisa, entre você querer, entre as coisas que você quer, é só um passo, gente, se ajoelha e peça.
ajoelha, porque está bem próximo ali. Então, você precisa entender de uma estrutura, porque não é simplesmente o que é que eu vou fazer. É você se concentrar, é você se conectar com a pessoa, com Deus que lhe criou, que é Ele que sabe. Que nós dizemos o seguinte, nós temos eu diria, uma planta original que Deus nos fez. Sim. Porque quando a gente tem uma planta, quem fez foi o arquiteto. Se você quer mudar ou organizar essa planta, como é que você faz? Você vai chamar quem? O arquiteto que fez. Então, assim, a gente tem que conectar quem fez a gente. Então, é ele que sabe qual foi o nosso propósito aqui. Se você não conectar a ele, que foi o arquiteto, você não consegue descobrir. Então, o caminho que você passou até hoje, que porventura mudou o seu destino, você precisa conectar, porque com certeza você estava desconectado a ele. Foi isso que, o insight disso aí é você entender que as coisas, as suas experiências que mudaram o seu rumo, mudaram a arquitetura da sua formação, na hora que você encontra, aí você volta ao começo. E vamos recomeçar. A partir de então, é como se a história do filho pródigo. É você reconectar e dizer, vem, meu filho, a gente agora... Você não está só. A força não vai ser só do seu punho, vai ser meu, vai ser minha. Então, deixa comigo, que eu estou com você. E você se conectar e seguir. Então, gente, essas dicas que eu estou falando para vocês, essas que funcionaram e funcionam em relação a você ter uma estrutura melhor de vida, você ter uma estrutura e uma cabeça. E hoje eu me sinto aliviada em muitos aspectos, principalmente de casa. Agradeço a Deus a estrutura que eu tenho de família, agradeço a Deus que hoje está se reorganizando com irmãos, organizando com família, para poder a gente viver viver melhor, porque nada mais assim gratificante é você ver o dever cumprido. Claro. Então é algo fascinante e que a gente só tem a agradecer a Deus, agradecer a toda essa estrutura que Ele nos dá de convivência, de também conhecer vocês aqui, Nívia, nesse podcast, que realmente começou a me trazer mais assim, vontade de abrir a boca e dizer o que realmente eu aprendi diante de tantos testemunhos que eu passei para vocês aqui. Eu acho que alguém vai se tocar e vai melhorar, eu tenho certeza. Com certeza. 19 horas, quarta-feira. A gente já pode dizer que 19 horas, que quarta-feira é o seu aniversário? Pode dizer também. Vai estar no Parabéns para mim. Parabéns já adiantado, né? E com certeza. Eu saio, a gente termina essa entrevista e eu vou dizer o que a gente conversou antes de sentar aqui, né? Tá pronta para abrir o seu canal e abrir o seu podcast. E compartilhar esse conteúdo poderoso que você tem, né? Essa inteligência, esse desejo de caminhar, de seguir, de ensinar, cumprir o seu propósito, né? Está pronta para fazer isso. Conhece pessoas estratégicas, pessoas que quando sentar com você, vai poder discutir com muito mais riqueza de detalhes, né? Com muito mais propriedade sobre esse assunto que vocês tratam, que você conhece, que o mundo da medicina conhece também. Então, doutora Cícera, eu fico só aguardando a estreia do seu canal no YouTube, porque já estou lá inscrita, né? Já estou lá inscrita, acompanhando todas as entrevistas. Como eu disse, ter conhecido você agregou positivamente a minha vida. Então, assim, muito comportamento. Quando você falou aí no final sobre trabalho e tal, eu lembrei de quando você disse assim, Nívia, não é aceitar o trabalho, é você sair de casa com um novo comportamento, um novo pensamento sobre o lugar que você vai estar lá. Quando você falou sobre o trabalho, quando você trabalha, você está satisfeito, eu lembrei do quanto pode ter pessoas nesse momento que vai dizer assim, é porque ela não sabe onde eu trabalho, né? E o quanto a gente precisa entender que não é você mudar de trabalho às vezes, é você amar o que você faz e mudar a mentalidade sobre o lugar que você vai, entender, ser grato. Outro dia eu cheguei para uma reunião e eu lembrei disso, e eu estava super cansada, eu não queria, mas quando eu cheguei na porta, eu disse, meu Deus, que é isso? Eu vou, no mínimo, agradecer a Deus, e agradeci a Ele, Senhor, muito obrigada, porque foi daqui que eu tirei o meu sustento a minha vida toda, eu criei os meus filhos. É um lugar que, quando eu vou chegar, existem pessoas que vão me abraçar, que gostam de mim, que admiram o meu trabalho. Então, eu não tenho motivo nenhum para chegar aqui e estar triste. Exatamente. Eu lembrei daquele dia, daquela nossa conversa. Então, assim,
trouxe Faz para toda a mim. diferença, Faz né? toda a diferença. Você desce do carro de outra forma, entrei para a reunião de outro jeito, participei de um momento, saí mais satisfeita, não saí pesada, não saí Amém. É cansada. isso. Então, É isso é isso. toda uma mudança de comportamento e de De entendimento mentalidade, exatamente. É isso aí. que você traz de uma maneira muito leve e muito específica também. Então, o Pod Cícera Ponte está prestes a ser inaugurado, viu, gente? Se Deus quiser, em nome de Jesus. Então, gente, foi mais um episódio do Pod Universalis com a doutora Cícera Pontes, esse conteúdo poderoso, essa mudança de estilo de vida, essa consciência de que a gente precisa mudar para viver mais, para cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, quem sabe até ver um bisneto aí, e poder deixar esse legado para a família. Oh, meu Ensiná-lo, Deus, né, as pessoas, ensinar, né? né? E as pessoas, quem sabe, olha, eu digo, a minha avó faleceu já tem mais de 10 anos, ela me criou, mas ela não morreu na minha casa, ela não morreu, porque a gente lembra dela em muitos detalhes, de como ela foi exemplo para nós, principalmente no agradecer. Ela tomava um copo d'água e ela dizia, muito obrigada, meu Deus. Um cafezinho, muito obrigada, café abençoado, gostoso, não sei o que e tal, e eu sinto saudade, linda, minha vara linda, e é isso aí, morrer e não morrer, morrer e ficar imortalizado na pelo memória, legado, pelo né? legado que Pelo deixou legado. na memória da sua família, dos seus parentes, dos seus amigos. Eu acho que isso faz toda a diferença, é um desejo humano. Acho que todo ser humano quer passar pela vida e deixar uma marca. A marca, né? Registrada. E a verdade, né? O desejo humano é ser feliz. Isso. A felicidade, você busca essa felicidade. Agora nós precisamos ter, assim, substrato, ter coisas que a gente precisa entender e aperfeiçoar. Isso. Né? Porque por vezes entra em caminhos meio errados e a gente não sabe, né? Isso. Então é isso, tudo isso, esse estilo de vida é como um todo, é exatamente para você ser feliz. Ser feliz e agregar valores em relação à sua vida, ao seu legado e à sua família, né? O que é que você vai deixar quando você for embora? Então, como você foi com o seu comportamento, o que foi que você trouxe de bom? Né? Então, tudo isso vai ser perguntado a você. E aí, qual vai ser a resposta? Então, é isso que eu estou aqui, trazendo informações para melhorar o estilo de vida das pessoas, prevenir doenças. Porque lida com doenças crônicas e neurodegenerativas, a gente sabe o que é. Então, nós precisamos prevenir e para evitar essas doenças crônicas que nós sabemos hoje que são preveníveis. Isso, que coisa boa. É isso aí, gente. Esse foi mais um podcast, mais um Pod Universalis, que eu aconselho que você, quando terminar de assistir essa entrevista, você já compartilhe ela com outras pessoas, com pessoas que vocês sabem que precisa desse conteúdo, precisa ouvir essa conversa e multiplique, seja você um multiplicador dessa semente que foi plantada aqui. E nos acompanhe nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as notificações. Sexta-feira tem entrevista ao vivo, com a... Deixa eu lembrar do nome dela, Paulinho, agora. Eu já postei ela ontem. Ela foi protagonista da Casa da Árvore, no Rancho do Maia. E a história... A Luciana Jade Luciana. Então, ela vai estar aqui sentando conosco, ela vai estar contando a história dela, nos mínimos detalhes, numa forma que vocês nunca imaginaram. Assistiram ela lá no Rancho do Maia, na Casa da Árvore, conheceram ela lá daquele momento e vão conhecer Jade Luciana sentada aqui nessa mesa, no Pod Universalis. Vocês vão se surpreender. Uma entrevista sexta-feira às 17 horas que você não pode perder. E é isso aí, mais um Pod Universalis. Deus abençoe e até a próxima.